A nova saga de Dragon Ball Super está estremecendo tudo devido ao embate do Goku contra o Gohan no planeta do Bills. Porém, será que o Gohan vai assumir de vez o protagonismo de Dragon Ball Super, como aconteceu, por exemplo, no finalzinho da saga Cell em transição para a saga Majin Buu, já que até o próprio mangá citou isso no passado? Uma revista japonesa colocou um Happy New Ager gigante em sua scan, demonstrando que a nova geração pode estar chegando para ficar devido ao sucesso estrondoso do Gohan como protagonista em Super Hero, mostrando que a presença em peso de Goku e Vegeta não é mais um empecilho para o futuro da obra de Akira Toriyama. Ah, o Gohan! Quem aí não se lembra daquele garotinho que surgiu em Dragon Ball Z na saga dos Saiyajins, visitando pela primeira vez o Mestre Kami, Bulma e Kuririn, presenciando também a chegada do Raditz à Terra, não é verdade? Após a morte do Goku, em plena saga dos Saiyajins, o Gohan teve um papel extremamente importante com o Piccolo e com o roteiro para cada vez mais desenvolver o filho do Goku na obra de Akira Toriyama como um todo. Afinal, depois dos Saiyajins, o Gohan ele demonstrou um potencial e um futuro promissor devido à saga de Namekusei, onde conseguiu os seus golpes de fúria, acertando lá o Freeza na segunda forma, na terceira e em sua forma final, após deixar a Bulma na nave espacial do Goku, mesmo que tenha sido uma parada construída apenas no anime e não no mangá. Mas foi na saga dos androides, o famoso Cell Games, que o Gohan estava predestinado a ser o sucessor do Goku e o futuro protagonista de Dragon Ball. Até porque, em plena saga dos androides, tivemos o Gohan treinando com o Goku na Sala do Tempo, adquirindo o Super Saiyajin e superando ainda mais o poder de Goku, Vegeta e Trunks, demonstrando que o futuro de Gohan como um Saiyajin híbrido seria esplêndido, por conta da forma do Super Saiyajin 2 e o épico Kamehameha contra o Cell. 7 anos se passaram e enfim chegamos na tão polêmica saga Majin Buu, que foi praticamente um emaranhado de ideias e reviravoltas sem sentido, que no fim jogaram todo o trabalho do fim do arco Cell e o início da saga Majin Buu no lixo, já que o Gohan foi jogado para escanteio, fazendo o personagem entrar em um estado de limbo quando se inicia Dragon Ball Super. A promessa de um Gohan protagonista nessa passagem de bastão do Goku morrendo no arco Cell até a saga Majin Buu continha um grande potencial, ainda mais sabendo que naquela altura, na finalização principalmente do Cell, que o Gohan era o único Super Saiyajin a ter o nível 2, coisa que naquele momento era o auge de poder da sua raça. A fase mais velha do Gohan como um estudante foi construída com um belo início também em Dragon Ball Z, quando começa lá a combater o crime como grande Saiyaman ao lado da Videl, e que no anime teve muitos episódios complementares se comparados ao mangá, onde há apenas 5 capítulos dessa vida do Gohan como um estudante. Por causa do roteiro totalmente estranho, o Gohan ele nunca recebeu o tratamento certo como um protagonista, porque logo depois de atingir um dos seus maiores auges também mais uma vez, como foi a forma Ultimate, o desbloqueio de potencial feito pelo Kaioshin no Planeta Supremo, que muitos achavam que seria a chave para derrotar o Super Buu na época, que o Akira parece ter arquivado completamente a ideia de um Gohan protagonista, sucedendo os passos do seu pai em Dragon Ball, devido à volta de Goku ao lado do Vegeta, usando os brincos Potara, surgindo na época a inédita fusão do Vegito, ocasionando depois, naquela saga de Majin Buu, a Genkidama no final do Planeta Supremo para derrotar o antagonista. De acordo com algumas entrevistas das revistas japonesas, que o Akira ele fala que o Gohan ele não estava adequado a ser o protagonista, sendo que o Goku ele funcionava na trama melhor. Só que por mais que o Gohan ele tenha sido colocado como um futuro protagonista e depois tendo sido jogado para o limbo, principalmente em Dragon Ball Super, que contou com a volta do Gohan aos poucos no cenário de batalha e principalmente no Torneio do Poder, que em Dragon Ball Super Super Hero a gente teve a ideia e a prova concreta de que sem Goku ou Vegeta como protagonistas, a obra ainda vive e ainda respira bons ares devido ao sucesso tremendo do filme, principalmente no Japão, que superou todos os lucros do filme anterior de Dragon Ball Super Broly. A Saikyo Jump, uma revista japonesa mensal de mangá, soltou uma scan recentemente dizendo Happy New Ager, significando Feliz Nova Geração, estampando o Gohan na forma Beast e o Boruto, que é o protagonista desde o fim de Naruto Shippuden, com agora a obra de Two Blue Vortex, demonstrando que a nova geração
teria um desempenho e tanto para o futuro de suas obras, devido ao sucesso de Dragon Ball Super Super Hero e a obra de Two Blue Vortex, que está atualmente ocupando a primeira colocação do mangá mais lido do mundo, que no mês passado chegou quase na marca de 900 mil leituras. O mangá de Dragon Ball Super não deixou claro qual será o foco da nova saga, porém, se analisarmos que o Gohan está sendo fielmente aí introduzido com a forma Beast nos novos capítulos, por conta do Goku ter sentido o seu Ki ao lado do Vegeta lá no planeta do Bills, e por conta da luta também que os dois devem protagonizar nos próximos capítulos da forma Beast, quem sabe contra o Instinto Superior, que teve até o título de Son Gohan contra Son Goku revelado nos esboços, que isso tudo só prova que o Gohan e principalmente a forma Beast deve ser trabalhada dentro do mangá para que não seja, apenas mais um feito esquecido de Akira Toriyama. Pois reparem só que até nos novos spoilers o Gohan ele menciona que ele vem trabalhando duro com o Piccolo para manter o controle da forma Beast estável para se transformar a hora que quiser e estando sempre preparado para as novas ameaças que vão chegar no planeta Terra. Afinal de contas, na ausência de Goku e Vegeta, agora Gohan e Piccolo seriam então os grandes nomes, os grandes protetores do planeta devido às novas transformações que aconteceram no arco de Super Hero e de acordo também com Victor Uchida na entrevista semanal da revista V-Jump, que o arco de Super Hero ainda não foi finalizado. O Gohan protagonista tem muito a agregar às aventuras de Goku e Vegeta por conta do extremo potencial que o personagem sempre apresentou no passado. E ainda por cima não podemos esquecer que com o Gohan estando envolvido em novas lutas contra oponentes poderosos, que de bagagem a gente teria também a Pan dando as caras, já que ela teve um acolhimento muito bacana pelos fãs em Dragon Ball Super Super Hero. Então, trazendo um Gohan protagonista mais uma vez, mesmo que seja por um curto período ou até quem sabe em definitivo, por causa do sucesso estrondoso de Boruto Two Blue Vortex, que cada vez mais o Akira deve trabalhar no Gohan dentro do mangá junto também ao Piccolo, pois não é só de Goku e Vegeta que Dragon Ball bateu os seus recordes de bilheteria, provando independência total dos demais personagens. O despertar da forma Beast, segundo o Akira, explica que a fera dentro do Gohan despertou, provando ser aí o rejuvenescimento ideal do personagem para o futuro de sua obra, já que desempenhou o papel crucial derrotando o vilão Cell Max e a nova Red Ribbon sem dificuldades. No entanto, o quão forte será o Gohan na forma Beast? Será que o embate contra o Goku no Instinto Superior seria também um meio do Akira a movimentar o cenário de Dragon Ball Super no mundo devido às suas entrevistas pré-filme Super Hero, dizendo que o Gohan seria um dos personagens mais fortes de sua obra? E no quesito do protagonismo, o Gohan viajando pelo espaço ao lado de Goku e Vegeta ou ficando na retaguarda na Terra seria também uma opção bacana do Akira em desenvolver um background com o personagem em histórias futuras? Com certeza esse feliz nova geração da revista japonesa pode nos indicar que uma nova saga de Dragon Ball Super no mangá será com o Gohan como protagonista, pois se analisarmos que Dragon Ball Super de cabo a rabo, desde a introdução da Batalha dos Deuses com o ritual do Super Saiyajin God até a saga Granular, que o Gohan ele teve pequenas aparições se compararmos, é claro, a Goku e Vegeta. Então, a forma Beast do Gohan deve ser aí o ponto de partida primordial do Akira, como um meio de trazer um ar fresco também à sua obra, pois Dragon Ball provou e muito que não é só Goku e Vegeta que o público quer ver, mas sim também os demais Guerreiros Z. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!